Êxodo capítulo 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos no estudo da palavra de Deus, versículo por versículo. Já faz tempo, estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, estudamos as cartas de João, estudamos todo o livro de Gênesis, agora já estamos em Êxodo capítulo 4. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe a leitura com toda a atenção. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? Moisés disse: um cajado. Disse o Senhor: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em cajado na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no seio. Tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a metê-la novamente no seio. Tornou a metê-la novamente no seio, depois tirou-a e se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Qual versículo? Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Versículo 13, redigido num português muito arcaico, a melhor tradução dele seria assim: ah, Senhor, envia outro em meu lugar. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca de Arão, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este cajado na tua mão, com que farás os sinais. Glória a Jesus. Senhor amado, derrama unção e poder sobre as nossas vidas. A tua palavra é poderosa. Manifesta-te com poder na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Então, irmãos, estamos no capítulo 4 de Êxodo. Já vimos no capítulo anterior que Deus se encontrou com Moisés no monte de Deus, no meio do deserto. Deus se manifestou em formato de fogo na sarça ardente. Sarça, um arbusto que incendiava, contudo o arbusto continuava inteiro, como antes. Era ali Deus se manifestando a Moisés, e Deus queria enviar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Já vimos todo o diálogo entre Deus e Moisés no capítulo 3, e agora chegamos no capítulo 4, e vemos que ainda Moisés está muito relutante, muito temeroso, ele está em luta com Deus. Já tínhamos visto Moisés 40 anos antes, quando ele tinha 40 anos de idade,
e ele com muita iniciativa, com muita precipitação, mas o Senhor o tratou. Fala para o mundo do lado, Deus quer te tratar. Agora ele estava no outro oposto e era Deus fazendo. Meu amado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fala para o mundo do lado, Deus faz tudo. Basta crer. Jesus disse em João 6, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. A grande luta do nosso coração é em crer em Deus. Esta era a luta de Moisés. Então, o primeiro versículo, Moisés disse, mas não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então, o texto começa a falar do problema da incredulidade. Irmãos, nós não podemos ser crédulos, acreditar em qualquer coisa. Tem crente assim que só ao ouvir de um milagre, ele nem vai verificar para ver se foi bem daquele jeito, já foi crendo. Então, irmãos, são os dois opostos, ser crédulo demais ou ser incrédulo. Em ambos há problema. Temos que ter a fé de Jesus, em semelhança a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, dúvidas naturais são aceitas por Deus. Aqui, Moisés disse a Deus, eles não vão acreditar em mim. E Deus não disse assim, não, vão sim. Não. Deus até concedeu sinais para Moisés fazer na frente do povo, porque Deus achou que a dúvida do povo seria uma dúvida muito razoável. Por quê? Porque, irmãos, desde a história de José do Egito, mais ou menos 400 anos antes de Moisés, um pouco menos, que não tinha nenhuma manifestação visível e poderosa de Deus na terra, nenhuma. Moisés já tinha matado um egípcio, tinha fugido do Egito porque queriam matá-lo, ficou 40 anos enfiado no deserto de Midian, de repente aparece, Deus já apareceu no deserto. Não seria muito fácil de engolir isso, e Deus, o próprio Deus, concordou que a dúvida do povo seria natural. Então repita comigo, Deus aceita as dúvidas naturais. O Senhor nosso Deus não quer que a gente vá acreditando em tudo. Então eu já falei para os irmãos, se alguém vem te entregar uma mensagem profética, e no meio da mensagem ele fica assim, te pressionando, te ameaçando, o próprio profeta dizendo assim, meu servo, creia que sou eu, creia que eu estou falando, não duvide. Calma lá, Deus não faz isso. Fala assim, Deus não faz isso. Deus aceita as nossas dúvidas razoáveis. Alguém está entregando uma profecia, vamos ouvir a profecia para ver se é plausível, vamos ver se é o Senhor mesmo que está falando conosco, o Senhor há de conceder algum sinal. Então, irmãos, Deus aceita, Deus não nos joga fora por causa das nossas dúvidas. Fala para nós assim, glória a Deus. Ninguém é mais razoável do que o nosso Deus. Mas lógico, irmãos, que essas dúvidas têm que ser plausíveis, têm que ser aceitáveis. Tem gente daí que é o outro oposto, que é um coração duro. Favas e misericórdia. Irmãos, a incredulidade é um problema terrível. Nós temos que ter o coração aberto para o Senhor colocar dentro de nós fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Hebreus 12:2 diz que Jesus é autor e completador da fé. Então é o Senhor quem nos concede essa fé, e nós precisamos apenas abrir o coração. Diga glória a Jesus, porque o problema da incredulidade é terrível. Se alguém ressuscitar um morto na tua frente, você sempre pode pensar assim, será que ele estava morto mesmo? Fazer misericórdia. Se um paralítico sair andando na tua frente, você pode pensar assim, será que ele era paralítico? Então, irmãos, com o incrédulo é difícil, é muito difícil. Nem Deus aguenta os incrédulos. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga glória a Jesus. Então Deus quer que nós cheguemos no ponto da razoabilidade. Irmãos, aqui Deus estava concedendo milagres, Deus estava concedendo sinais para Moisés fazer na frente do povo, para o povo acreditar que era Deus falando mesmo. Então milagres, repita comigo, milagres nunca serão naturais. Deus estava concedendo milagres porque era um momento
sério, era Deus enviando Moisés para libertar o povo do Egito. Então, Deus não tinha feito milagres por mais de 300 anos antes de Moisés. Agora estava fazendo. Então, irmãos, milagres não são para ser normais. É sempre na esfera sobrenatural da ação de Deus. Por que Deus é tão econômico nos milagres? Porque Deus quer fé firmada na palavra. Fala para um lado, você tem que crer na Bíblia. Tem que crer na Bíblia. Deus só se utiliza dos milagres de vez em quando. O próprio Jesus disse, João capítulo 4, se não virdes sinais e milagres, de modo algum crereis. Mas não é sempre que Deus atua de forma assim milagrosa. Diga glória a Deus. E outra, irmãos, o nosso Deus é econômico nisso, porque também no reino das trevas também existe manifestação sobrenatural. O diabo também faz milagre. Então, se alguém quer se converter por força de milagre, pode cair no engano do diabo. O livro do Apocalipse, capítulo 11, diz que lá o falso profeta vai fazer cair fogo do céu. Quer dizer, ele vai imitar o profeta Elias, como diz lá 1 Reis 18. Diga glória a Jesus. Deus quer que se creia nele. Aliás, logo após que caiu o fogo do céu, o povo disse, só o Senhor é Deus. Mas, irmãos, aquela palavra, tem tantos hinos que foram compostos com essa palavra do povo, né? Só o Senhor é Deus. Mas na verdade, irmãos, não foi grande coisa essa declaração, porque o povo de Israel não se converteu. O povo de Israel ficou assim, espantado com o fogo que caiu do céu, mas continuaram servindo a Baal, porque era no reino do norte, sempre foi um reino desviado de Deus, e foi só uma conversão temporária pelo ministério de Elias. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, primeiro milagre, Deus mandou Moisés pegar o seu cajado de pastor. Por quê? Nós já vimos no capítulo 3, início, que a profissão de Moisés, ele apacentava o rebanho do seu sogro, ele cuidava do rebanho do sogro, então ele estava com um cajado de pastor na Bíblia. Então, irmãos, esse aqui é o primeiro milagre relatado na Escritura Sagrada. Diga glória a Jesus. O primeiro milagre assim visível, feito por mão de homem. O primeiro milagre, Deus mandou Moisés pegar o cajado de pastor. A figura de pastor na Bíblia é muito significativa. Diga glória a Jesus. Está aqui, Deus levantando Moisés, e Deus escolheu um homem que era pastor, que cuidava de um rebanho. Isso não é coincidência. Deus já estava trabalhando na vida de Moisés. O homem que cuidou de um rebanho no deserto, um rebanho de animais, poderia também depois cuidar do rebanho do Senhor no mesmo deserto. Diga glória a Jesus. Então era um trabalho em continuação na vida de Moisés da parte do Senhor. Então o primeiro milagre era para pegar o cajado de pastor. Era Deus confirmando o seu ministério pastoral. Deus estava levantando Moisés para apacentar o povo de Deus. Estes milagres realizados com este cajado, eles demonstravam poder, vitória sobre o inimigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, vamos pensar juntos aqui. O primeiro milagre registrado na Bíblia, feito pela mão de alguém. Diga glória a Jesus. Um cajado que virou serpente. Mas, meu Deus do céu. Diga glória a Jesus. O primeiro sinal que Deus deu para Moisés mostrar para o povo que Deus tinha falado com ele. Pega o cajado, joga no chão e vira serpente. Faça misericórdia. Mas por que o nosso Deus gosta de coisas tão extravagantes, tão diferentes? É mais capaz de alguém achar que Moisés era do diabo, um cajado virando serpente, do que achando que ele tinha sido enviado por Deus. Mas não foi esse o primeiro sinal que Deus deu. Por quê? Irmãos, ninguém compreende a mente de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 11. Ninguém jamais, pode ser o servo de Deus mais usado na face da terra, jamais vai compreender os caminhos de Deus, que diz esse mesmo texto citado, que são incompreensíveis e insondáveis. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que diz assim:
Ai, pastor, o nosso Deus é muito cavalheiro, Ele nunca assusta alguém. Quero ver, vem alguém e transforma o cajado em serpente. Quero ver se você não assusta. Até o Moisés saía correndo da serpente. Diga glória a Jesus. Irmão, cada frase que os crentes dizem que não tem nada a ver, Deus assusta alguém muito e muitas vezes, até o próprio Moisés. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus gosta de fazer isso para quê? Para que ninguém fique se achando na presença de Deus. Deus é Deus e Deus faz coisas para que nós sempre nos humilhemos diante da sua face. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus inicia o Pentecostes derramando o Espírito Santo sobre 120 pessoas que fizeram um pampeiro tal que acharam que eles estavam embriagados, e diz lá o texto de Atos 2 que a voz deles correu a cidade inteira, que foi um monte de gente ver o que era aquilo, porque fez barulho. Deus querendo começar uma obra do Espírito Santo dessa forma, já começou causando divisão. Diga glória a Jesus. É assim que Deus faz. Fala isso para o lado. É assim que Deus faz. Porque toda pessoa que se aproxima do Senhor tem que se humilhar, tem que abrir mão da sua lógica. Irmãos, e o ser humano entende alguma coisa de lógica? Por acaso? Esse mundo virado de pernas para o ar, e o ser humano vem dizer de lógica. Diga glória a Jesus. Irmãos, os magos egípcios usavam de ilusão. Existiam encantadores de serpentes já na antiguidade. Eclesiastes 10:8 diz claramente isso. Então, os magos egípcios, eles faziam assim: eles pegavam uma cobra mesmo, de verdade, eles conseguiam enrijecer a cobra de forma tal que ela ficava no formato de um cajado, ficava imóvel. E daí, pelos encantos desses encantadores, ela voltava a ser serpente. Então, isso já era conhecido. Só que em um pequeno caso, o que Moisés tinha na mão não era uma cobra, era um cajado mesmo. E o cajado virou cobra, e a cobra voltou a ser cajado na mão dele. Só Jesus. Falam assim, só Jesus. Mas que milagre mais exótico. Diga glória a Deus. Irmãos, este é o nosso Deus. Se Deus faz coisas estranhas na tua vida, é bom você começar a se acostumar. Diga glória a Jesus. Fala assim, vai se acostumando. Esse é o nosso Deus, que Ele faz coisas esquisitas mesmo. Irmãos, o primeiro sinal que Deus mostra ao povo era um sinal assustador. Diga glória a Jesus. Era para convencer o povo ou era para assustar o povo? Ou eram os dois? Diga glória a Jesus. Deus quer te convencer? Mas quem disse que você se deixa convencer numa boa? Às vezes Deus tem que te dar um susto. Diga glória a Jesus. Falam assim, Deus gosta de dar susto. Ainda no final desse capítulo vão ter mais um susto aí, Jesus amado. Diga glória a Deus. Senhor amado. Irmãos, tem aquele versículo, 1 Coríntios 14. Deus não é Deus de confusão. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Está escrito na Bíblia, mas por que Deus faz coisas que confundem tanto a cabeça de tanta gente? Diga glória a Jesus. Irmãos, por que Jesus tinha prazer em dizer coisas tão controvertidas, tão estranhas à primeira vista e à segunda também? Diga glória a Jesus. Irmãos, vai ser para nós ficarmos eternamente embaraçados. Dizer para todos sempre que o primeiro milagre que Jesus fez na terra foi transformar água em vinho. Diga glória a Jesus. Ninguém que pensasse que Deus ia mandar o seu único filho na terra para formar um povo, que o primeiro milagre que o Senhor ia fazer era transformar água em vinho. Diga glória a Deus. Mas foi assim. E é assim que Deus faz. Irmãos, domingo nós pregamos lá o texto de Lucas 16, a passagem do rico e do Lázaro. E daí dissemos ali na pregação que Lázaro era justo e Lázaro era um mendigo. Jesus, irmãos, teve gente que sim, que ficou com a cara, uma pura ponto de interrogação assim. Mas, pastor, não diz não sei aonde, não diz isso, não diz isso. Irmãos, mas eu não falei nada, eu só li o texto. Foi Jesus que disse. Diga glória a Jesus. Mas nossa, o homem era crente, o homem era mendigo?
Diga glória a Deus. Irmãos, a história de Jó ainda tem um final apoteótico, né? Deus devolveu tudo em dobro. A história do Lázaro não teve final apoteótico nenhum. Foi mendigo e morreu mendigo. E foi Jesus que contou. E o mendigo era de Deus, tanto era de Deus que foi para o céu. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: ninguém entende Deus. E a Bíblia não pede para nós entendermos, a Bíblia pede para nós crermos em Deus. Fala para um lado, é para crer em Deus. É para crer em Deus, não para entendê-lo. Descanse nos braços do Senhor. Irmãos, diga glória a Jesus. Irmãos, quando nós vamos evangelizar alguém, nós ficamos assim todo cuidadosos. Não, eu não vou tocar neste assunto, né? Porque ele é novo convertido, ele não vai entender isso é muito complicado. Jesus não tinha isso nem um pouco. Irmão, Jesus falava a frase que sabia que a frase ia ser mal interpretada, e mesmo assim ele falava: derribai esse templo, em 3 dias o reedificarei. Isso foi usado no julgamento dele para matá-lo. Jesus sabia que não ia entender, e mesmo assim ele falou, porque Jesus gostava de fazer isso. Irmãos, por que Deus faz isso? A melhor explicação que eu consegui encontrar foi de um livro que o escritor disse assim: Deus gosta de confundir a mente para revelar o coração. Diga glória a Jesus. A nossa mente é um grande obstáculo para o nosso coração se abrir diante de Deus. Quando Deus faz uma coisa que deixa a nossa mente num nó total, o nosso coração chega mais fácil diante de Deus. Porque quando a gente descobre que a lógica não tem lógica nenhuma, o coração consegue se achegar a Deus. Fala para lá, Deus, quero o teu coração. Diga glória a Jesus. Deus quer o teu... Irmãos, Davi era um homem segundo a inteligência de Deus? Não, era segundo o coração de Deus. Muito significativo. Davi, um homem que Deus amava, e Salomão, o mais sábio. E o mais sábio se desviou depois. Deus não quer a tua inteligência, Deus quer o teu amor. Diga glória a Jesus. Que a nossa inteligência não ia ser de grande utilidade. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: Deus quer o teu amor. Glória a Deus. Então aqui o cajado se transformando em serpente. Deus haveria de surpreender os magos egípcios com as suas próprias magias. Outra ação de Deus. Irmãos, Deus sabia que os magos egípcios gostavam de encantar serpentes. O primeiro sinal que ele dá para Moisés era esse. Deus sabia que era algo fácil de ser imitado pelos magos egípcios, e Deus entrou nessa. E quando Moisés estava na frente de Faraó, o cajado de Moisés transformado em serpente engoliu as serpentes transformadas pelos magos. Diga glória a Jesus. Isso para se confirmar o que diz lá 1 Coríntios 1. Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus gosta de entrar nessas questões para desmascarar. Romanos 8, pelo pecado ele condenou o pecado na carne. Números 21, 9, as pessoas que eram mordidas pelas serpentes no deserto eram curadas quando olhavam para uma serpente. Gente, que coisas que Deus faz. Fala para nós assim: que coisas que Deus faz. Senhor eterno, diga glória a Jesus. Irmãos, ainda comentando sobre esse cajado que se transformou em serpente. Já falamos, o cajado significava o ministério pastoral. E o cajado se transformando em serpente, meu Deus amado. Isso aqui deve estar falando de alguma característica complicada que existe por detrás de todo ministério. Fala assim: misericórdia. Jesus amado, Senhor. Irmãos, Deus concede ministérios. 1 Coríntios 12, a diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus sobre todos. Deus concede ministério de recuperação de viciados, de prostitutas, de presidiários. Deus concede ministério de atender pobres. Deus concede ministério com jovens, com pré-adolescentes, com senhoras. Ministério de oração, de louvor. Ministérios 1000. Diga glória a Jesus. Diversidade de ministérios. Deus levanta ministérios sempre para a edificação, sempre para a construção. Mas nunca será demais dizer que existe um outro componente por detrás desta história.
A mesma coisa que pode edificar alguém pode também destruir. Fala em misericórdia. Existe um poder misterioso por detrás de todo ministério dado por Deus. Não estou falando do ministério do diabo, o de Moisés era de Deus. O que é isso? Diga glória a Jesus. Existe um poder misterioso sobre isso. Jesus disse assim: eu vim pôr fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Oséias 6 diz: ele fez a ferida e ligará. Irmãos, por isso que tem que ter temor de Deus. Fala para um lado, tem que ter temor de Deus. Existe um outro lado da história, vindo de Deus. Pois Saulo, para se converter, Deus não o deixou cego. E outro, ele ficou com um medão lascado de nunca mais ver. Diga glória a Jesus. E Elimas, o encantador, Atos 13, pois ele não ficou cego também. E Ananias e Safira não morreram na presença de Deus, lá em Atos 5. Olha o que Jesus disse em Mateus 21, 42. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Meu Deus amado. Irmãos, por isso que nós temos que ter temor de Deus. Fala para um lado, não brinque com as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. Pois Deus não deu uma força sobrenatural para Sansão, e ele não morreu em decorrência desta própria força. Meu Senhor amado, mas também o que Sansão não tinha era temor de Deus. Então, irmãos, o Senhor está falando aqui neste texto. Irmãos, daí o cajado transformou-se em serpente, e Deus mandou Moisés pegar essa serpente pela cauda. Quem entende disso, diz que nunca se pega a serpente desse jeito, sempre se pega a serpente pelo pescoço, não pela cauda, porque pela cauda é muito fácil dela dar o bote, mas Deus mandou pegar pela cauda. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem, e tinha que ter fé mesmo para pegar o bicho lá. Diga glória a Jesus, porque só na hora que Moisés pegasse que ele voltava a se cajado de novo. Fala para nós, tem que ter fé. Tem que ter fé. Deus exige fé em cada passo. Irmãos, o versículo 5 explica o porquê do milagre. Para que te creiam que o Senhor apareceu a ti. Irmãos, os milagres são sinais de Deus. Os milagres são para nós crermos em Deus. Estamos num país de idolatria. Um dos maiores problemas do Brasil é a idolatria. Irmãos, milagre é para a pessoa ficar crendo em Deus, não é para a pessoa ficar exaltando o vaso, a pessoa usada por Deus. Irmãos, no Brasil, se acontece um milagre, já começam a adorar o milagreiro, não o dono do poder. Fazem misericórdia. Irmãos, então todo milagre é para que você creia mais em Deus. Diga glória a Jesus. O sinal é dado para que o povo saiba que Deus opera hoje. Ele é Deus de Abraão. Está lá Deus dizendo, versículo 5. É o Deus de Abraão, mas é o Deus de hoje. Operou no passado, mas continua a operar até hoje e quer operar na tua vida. Glória a Jesus. O segundo sinal, a mão leprosa. Colocava a mão no seio, a hora que tirava estava leprosa. A hora que colocava estava sã de novo. Lepra na Bíblia sempre fala sobre o poder do pecado, que é um poder corrosivo. E este segundo sinal, além de, era uma coisa notória, porque naquela época o povo tinha muito medo de lepra. Naquela época a medicina não era tão avançada, não sei se hoje é. Fazem misericórdia. E o povo tinha muito medo da lepra, então o povo ficava espantado com aquilo, daí o povo cria mais em Deus, mas também tinha um significado que Deus tem poder para restaurar o pecador. Alguém tão corroído pelo pecado como um leproso, Deus faz com que ele fique são, com a pele restituída como a outra, como diz o texto. Como diz 2 Reis 5, a história de Naamã, ele ficou com a pele como se fosse a pele de uma criança. Deus restaura o pecador. Fala isso para um lado. Deus restaura o pecador.
Deus tira as marcas do pecado, Deus limpa, Deus tira sequelas. Diga glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. A água transformada em sangue também fala sobre o poder do sangue. Também tem o versículo de Hebreus que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A água transformada em sangue nos fala do perdão. A água transformada em sangue faz uma referência remota ao sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Chegamos no versículo 10, depois de tudo isso, Moisés ainda estava relutante, ele estava lutando com Deus. E daí Moisés chegou e disse para Deus: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que o Senhor tem falado comigo. Moisés também era meio irônico, vai sem misericórdia. Não sou homem eloquente, estava lutando com Deus, falando de suas incapacidades. Ah, Senhor, eu não sei, eu não sirvo, eu não presto, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não sei falar. Quando Deus nos chama é para nós olharmos para Jesus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a capacidade. Diga glória a Jesus. Não adianta ficar olhando para você, olha para Jesus. É no poder do Senhor. Irmãos, os servos de Deus também passaram por isso. Isaías disse, capítulo 6: ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Jeremias também disse no capítulo 1 do seu livro: ah, Senhor, mas eu sou uma criança. Então os servos de Deus ficam relutantes quando Deus chama, porque se sentem muito pequenos. E não tem nada de errado nisso, são pequenos mesmo. Grande é Deus, e se o Senhor chamou, Ele vai fazer. 2 Coríntios 3:5, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos faz capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga glória a Jesus. Incapacidade humana não é desculpa para rejeitar o chamado de Deus. Diga glória a Deus. Se o Senhor está chamando para alguma coisa, vai e faça. Ah, pastor, mas eu? Tá, e a resposta é: por que não você? Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: por que não você? Pequenos somos todos, incapazes somos todos. Ah, pastor, mas tem gente mais capaz que eu. Deus, só Deus. Fala assim: só Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Moisés abertamente, desavergonhadamente pediu para Deus enviar outro. Versículo 13: ah, Senhor, manda outro. Daí a ira de Deus se acendeu. Fala para o irmão do lado assim: não provoque a Deus. Não provoque a Deus. Enquanto a pessoa fica relutando para ouvir o chamado de Deus, isso no início assim até parece, tem assim um ar de humildade, né? Ai, mas eu. Até que chega uma hora que a pessoa fica tanto se recusando que daí Deus se irrita. Fala para ela assim: misericórdia. Então, meu amado, se o Senhor está te chamando para fazer alguma coisa, vá e faça. Irmãos, até que Deus permitiu que Arão ajudasse Moisés. De tanta relutância que Moisés estava apresentando, Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Mas porque Deus nos conhece. Deus sabia que Moisés haveria de ser fiel. Deus sabia que Moisés depois alcançaria desenvoltura. Só no início que Moisés precisou do intermédio de Arão. Depois não precisou mais. Então Deus sabia que era só no começo. Então fala para um lado assim: Deus te entende. Glória a Deus. Vamos terminar de ler o capítulo, a partir do versículo 18. Então foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó:
assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Fala assim: misericórdia. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que Deus encontrou Moisés e o quis matar. Então Zípora, esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram. Diga glória a Jesus. Continuação do texto. O Senhor quer falar conosco no final deste texto. Diga glória a Jesus. Respire fundo para continuar aproveitando o estudo. Moisés se despede do sogro. Ele estava morando lá em Midian já fazia 40 anos. Todo chamado de Deus significa êxodo, migração, separação. A pessoa que é chamada por Deus sempre tem que deixar de alguma coisa. Sempre. Sempre tem que haver liberação, desvinculação. Diga glória a Jesus. É o preço do chamado. Moisés saiu com a benção de seu sogro. O sogro disse: vai em paz. Irmãos, Deus não quer encrenqueiros nem arruaceiros. Diga glória a Jesus. Tem que sair na benção. Tem que fazer as coisas sempre amigavelmente. Fala para um lado assim: não arranje encrenca. Moisés disse para o sogro: eu vou voltar para ver os meus irmãos. Moisés não disse para Jetro a experiência que ele tinha tido com Deus. Isso foi uma atitude de sabedoria, porque o chamado específico de Moisés é para com o povo de Israel, não para o seu sogro, que era sacerdote em Midian. E outra, o servo de Deus tem que ser reservado mesmo. Muito provavelmente Jetro não entenderia aquilo. Aliás, seria muito difícil de qualquer pessoa entender aquilo. Diga glória a Jesus. Fazia 300 anos que ninguém tinha manifestação de Deus na terra, e chega Moisés assim: Deus falou comigo. Fazia misericórdia. Não ia ser fácil de entender mesmo. Então Moisés ficou quieto. Irmãos, muitas experiências que nós temos com Deus é para ficar para nós mesmos. Diga glória a Jesus. As coisas de Deus assim não servem para ficar falando. Tem alguns testemunhos que devem ser contados, outros devem ser guardados. São coisas muito particulares. E outra, são coisas que são preciosas entre nós e o Senhor. Se falar, aquilo soa meio fraco, soa meio pobre, não vai com o valor que teve naquela experiência para conosco. São coisas que devem ficar reservadas. Como Neemias, que quando chegou em Jerusalém para reconstruir os muros, ele não disse para ninguém o que ele ia fazer. Como a palavra do Senhor diz de Maria, a que foi mãe de Jesus, que guardava todas as coisas no seu coração. Diga glória a Deus. Moisés foi para o Egito com a mulher e com os filhos. E Deus já deu uma revelação antecipando a morte dos primogênitos do Egito, o que foi acontecer bem para frente. Irmãos, daí chegamos ao texto tão controvertido, tão difícil de entender. Quem está lendo a Bíblia acha assim a coisa mais estranha do mundo. Deus manda para Moisés: vai. Moisés está indo. Chega no meio do caminho, Deus quer matar Moisés. Irmãos, e a Bíblia não explica direito as coisas. Diga glória a Jesus. Lógico que se você lê Gênesis e Êxodo assim, com bastante atenção, e chega aqui, você para e pensa:
Dá para entender um pouco, mas uma leitura precipitada não dá para entender o que está acontecendo isso. Mas Deus não mandou ele ir, agora está querendo matar, mas que coisa mais estranha. Diga glória a Jesus. Pois nós não dissemos que esse é o nosso Deus, e nós não dissemos que Deus gosta de assustar as pessoas. Gosta mesmo. Quase matou mesmo Moisés, não só de susto. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa esse texto? Irmãos, com base no próprio texto, se fosse uma prova de vestibular de interpretação de texto, nós tínhamos que estabelecer as premissas básicas e tirar as conclusões. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Com base no próprio texto, vamos desenrolar aí o fio da meada. Gênesis 17, Deus instituiu com Abraão o pacto da circuncisão e disse que dos filhos de Israel que não se submetessem a isso seria arriscado o povo. Um dos filhos de Moisés não tinha sido submetido a isso, está escrito no texto. A mulher de Moisés era estrangeira, era filha do sacerdote de Midian. Diga glória a Jesus. O povo de Midian não tinha esse costume, porque a mulher estava achando muito estranho. E não foi Moisés que aqui no ato circuncidou o filho. E ninguém falou para a mulher circuncidar. Ela entendeu que era para fazer isso. Então dá para concluir com isso que ela e Moisés já tinham conversado acerca deste pacto, e a mulher tinha se recusado porque tinha achado muito estranho, porque era na antiguidade como se fosse uma intervenção cirúrgica, sem médico no hospital, sem anestesia. Fazia misericórdia. A mulher tinha achado muito estranho, a mulher tinha se recusado. Deus chamou Moisés para ser o transmissor da lei para o povo. E o primeiro a transgredir essa lei era o próprio Moisés. Fazia misericórdia. Deus chamou Moisés para ser um exemplo para o povo, e o mau exemplo estava na casa dele mesmo. Moisés tanto sabia que Deus instituiu o pacto da circuncisão em Gênesis 17, que foi Moisés que escreveu Gênesis 17. Diga glória a Jesus. Então ele estava muito bem ciente disso. Sabia que tinha que fazer, mas tinha que ter a concordância da mulher. A mulher não concordou. Então foram. Foi assim. Meu amado irmão, sair para fazer a obra de Deus com pendência na vida é querer caçar encrenca. Fazer misericórdia. Deus mandou para Moisés, vai para o Egito. Ele foi. Mas calma lá. Se você só disser assim, pastor, mas Deus mandou. Tá, irmãos, mas quando Deus diz para alguém ir, é para ir com tudo certo, né? Não é para sair assim, descambado com tudo pelas metades. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Estava lá, tinha brecha, tinha problema. Como que ele ia transmitir a lei para o povo se tinha pendência na sua própria casa? E diz aqui que Deus encontrou Moisés e quis matar. Nossa, mas Deus é tão rigoroso assim? E um pouco mais, meu filho. Diga glória a Jesus. Fala assim, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Não brinque com Deus. Tem pendência na tua vida que você não resolveu ainda. Mas o que você está esperando, meu filho? Diga glória a Jesus. Irmãos, a gente sabe quem é isso. Quem aqui já é crente já há um tempinho, sabe o que eu estou falando. A gente vai levando. De repente, assim, quase bate o carro. Ou, de repente, você sente um sintoma assim que você acha que é uma doença grave. Meu filho, você confessa até que você não fez. Você confessa até pecado dos outros. Fazer misericórdia. Quer dizer que você sabe que a coisa está pegando do teu lado. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, Deus tem que encostar a pessoa na parede. Irmãos, Jesus, amados irmãos, para os irmãos verem que Moisés era humano exatamente como nós. Vai para o Egito, foi felizinho da vida. Chega na estalagem. Irmãos, a Bíblia não diz como que Deus encontrou e como que quis matar. Mas lá no Números 22, a história de Balaão, Deus mandou um anjo com a espada para matar mesmo. Se fosse aqui um anjo com a espada, a hora que estava com a espada na garganta, assim, a mulher foi correndinho fazer o que ela sabia que tinha que fazer. Fazer misericórdia. Então, precisa vir o anjo com a espada? Pergunta assim, precisa?
Aqui no estudo você diz, não precisa, mas precisa, infelizmente. Diga glória a Jesus. Meu amado, encontrou Deus com Moisés e quis matá-lo. Meu Senhor, repita comigo, o tratamento de Deus para seus servos é drástico. Jesus, põe drástico nisso. Diga glória a Deus. Irmãos, por que Deus é tão rigoroso? Não é que Deus é rigoroso, você que é folgado, meu filho. Diga glória a Deus. Não é Deus que é rigoroso, o ser humano que é escamoteador, é bagre ensaboado. Mas por quê? Na hora que Deus pressiona, daí Ele faz. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Deus deu um susto. Pois não falamos no texto aqui. É o cajado que vira serpente, que quase mata todo mundo do coração. É Deus que encontra o sujeito na estalagem. Irmãos, daí Moisés chegou no Egito sem brecha nenhuma. Que benção, quase morreu no meio do caminho. Diga glória a Deus. Fala para ela assim, conserta a tua vida. Conserta a tua vida, meu amado. Se tem coisa para resolver, não espere a espada. Diga glória a Jesus. Ouça essa frase. Com este susto, Deus levou Moisés a total obediência. Depois disso, Moisés ficou mais manso da face da terra. Número 12:3. Diga glória a Jesus. Era Deus mandar, o Moisés obedecia. Também, depois dessa, diga glória a Jesus. E para você, o que precisa? Pergunta para nós assim, e para você? O que Deus precisa para te levar na total obediência? Diga glória a Jesus. Precisa um câncer? Precisa um internamento no hospital? Precisa um infarto? O que precisa? Diga glória a Deus. Senhor amado. Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Mas irmãos, olha como as coisas são difíceis. Irmãos, a obra de Deus é difícil. Em lugar nenhum está dito que é fácil. Deus se encontrou com Moisés. Deus quis matar Moisés. Irmãos, o texto deixa bem claro que quem estava relutante com isso era a mulher de Moisés. Mas o agente da morte não foi para cima dela, foi para cima dele. Por quê? Porque ele era o responsável, porque ele era o marido. Diga glória a Jesus. Ele era o responsável por essa casa. Se tem algum marido do teu lado, fala para ele assim, você é o responsável? Diga glória a Jesus. Você é o responsável? É para cima de você que vem o anjo. Mesmo que a mulher diga não, e a mulher que está relutante, para cima de você que vem o anjo. Irmãos, olha que coisa complicada. Moisés não falou o que era para fazer. Não teve briga, não teve nada. Foi o anjo que estava querendo estrangular o Moisés. A mulher entendeu a história, foi correndo e fez o que tinha que fazer. E saiu brava com Moisés. Falou assim, é só Jesus. É só Jesus. O que Moisés fez? Não fez nada. Ele ficou quase morto. Não falou nada. E a mulher ficou brava com ele e foi embora. Foi embora e levou os filhos. Fazia misericórdia. E o Moisés ficou sozinho. É assim mesmo. Fala para nós assim, é assim mesmo. Ai, pastor, eu faço tudo, eu faço de tudo. Em dia de culto eu chego em casa mais cedo, eu ajudo a mulher, ajudo as crianças, eu faço de tudo. E mesmo assim, às vezes dá os maior pampeiro, dá a maior brigaceiro do mundo, né? Não quer vir, ai, pastor, eu estou desanimado, acho que não vem mais na igreja. Ah, faz favor, fala assim, faz favor, deixa ser mole. Diga glória a Jesus. Aconteceu tudo isso de Moisés, nem reclamava por dia. Aliás, ele estava com a espada do pescoço há pouquinho atrás. Capaz que é reclamar. Diga glória a Jesus. Então, na tua família é difícil servir a Deus, sempre para as coisas de Deus, sempre é um trabalho tremendo. É assim mesmo, não reclama. Fala para nós assim, é assim mesmo. Ai, pastor, eu buscando servir a Deus e minha mulher é crente e ela não me entende. Ah, isso é novidade. É do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Diga glória a Jesus. Não é novidade nenhuma, seja fiel. Fala para nós assim, seja fiel.
Moisés todo bonitinho, foi para o Egito, despediu do sogro, levou a mulher, levou os 2 filhos, tudo certo, só que tinha brecha. Deus intervém na brecha, a mulher concorda, mas com aquelas concordâncias, né, arrancada a fórceps, faz misericórdia, briga com ele e vai embora. E daí podia Moisés voltar chorando através da mulher, vem comigo, vem comigo. Capaz, meu filho, deixa eu mandar ele para o Egito, eu já tinha levado uma e levar mais uma, misericórdia. Diga glória a Deus. Então é assim, irmãos, tem muita coisa aqui que o Senhor quer falar com você. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente tem que carregar o jugo. Irmãos, tem tanta gente que diz assim: pastor, eu não entendo. Jesus disse: tomai sobre vós meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pastor, e o meu é assim. E o que eu te respondo é: e olha que Jesus disse que é leve, né? Pois é, Jesus disse que é leve. Leve é isso aí. Mas misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o fardo leve que Jesus disse, de vez em quando quase mata a gente. Mas é leve. Creia. Fala assim: creia. Diga glória a Jesus. Pastor, mas o senhor está dizendo assim que então tem hora que esse fardo leve é desesperante? No nosso entender, o Senhor da graça, 2 Coríntios 12, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Jesus, de sorte que quando estou fraco, daí que o poder de Deus se manifesta. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, sou crente já faz mais de 20 anos, não vou dizer quanto mais. Diga glória a Jesus. E ainda que eu diga para os irmãos, tem hora que o fardo leve de Jesus é quase de enlouquecer, mas estou vivo, não morri, não perdi pedaço, estou aqui. Então o ser humano reclama demais. Diga glória a Jesus. Então, se você está pensando assim: pastor, mas já passei uma luta terrível, mas você está sentadinho aí com uma cara bem normal, então não foi tanto assim. Diga glória a Jesus. Fala assim: não reclama. Pastor, mas já passei fome. Está meio gordinho, deve ter sido faz tempo. Diga glória a Jesus. Não reclama. Diga glória a Deus. Então, irmãos, quando Jesus disse que o fardo é leve, é porque deve ser mesmo. Diga glória a Jesus. Então, os fardos que o homem de Deus tem que carregar, quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Lucas 9,62. Quem é chamado por Deus tem que depender do Senhor, não pode consultar carne e sangue. Gálatas 1,16, tem coisa que é entre você e Deus. Deus mandou Moisés. Irmãos, aqui todos abandonaram o Moisés. Ele estava sozinho, saiu mulher, saiu sogro, saiu filho, saiu todo mundo. Mas Deus chamou ele tinha que ir, não podia voltar atrás. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mateus 10:36. Irmãos, só que a gente sempre lê a Bíblia do jeito que a gente quer entender, né? São os da sua própria casa. Isso deve ser assim para quem não tem a família convertida. Muitas vezes são todos crentes, e Deus manda você fazer alguma coisa e ninguém entende, e além de não entender, fala mal e te crucifica. É assim mesmo. Fala assim: é assim mesmo. Diga glória a Jesus. E sabe o que mais? Não pode reclamar, não pode falar mal, e tem que amar. Diga glória a Jesus. Fala assim: tem que amar. Irmãos, geralmente, misericórdia, geralmente no casamento é assim: Deus manda um fazer e o outro não entende e se levanta contra e vira aquela coisa. Pois é, Deus mandou você fazer, faça, aguenta o rojão e ama, e não reclama, e não fale mal. Diga glória a Jesus. Fala assim: ame. Faz parte do fardo. Aqui o Moisés não falou nada. Irmão, sabe o que aconteceu? Teve 10 pragas do Egito, mar vermelho se abriu, o exército de Faraó afogou, chegaram do outro lado, depois que estava do outro lado, veio o sogro trazendo a mulher e os netos. Está aí, Moisés, está aí, de volta. Diga glória a Jesus. Demorou um tempo para voltar, mas foi o sogro, certo? O sogro não está aguentando as crianças. Diga glória a Jesus. Trouxe as crianças lá para o Moisés. Diga glória a Deus.
Então, Deus trouxe, o próprio Deus trouxe de volta, o próprio Senhor se encarregou de fazer, e outra, irmãos, foi providência de Deus, para Moisés aguentar 10 pragas do Egito, abertura de mar vermelho, com a mulher e as crianças, não ia ser fácil, fazer misericórdia, Senhor. Então fala para nós assim, Deus sabe o que faz. E outro irmão, não foi o Moisés que se separou, viu? Diga glória a Jesus. Não aguenta essa mulher. Não, foi a mulher que se separou dele. Fala assim, não confunda. Diga glória a Jesus. E outra, Moisés não ficou assim. Foi ela que se separou, então já começou a caçar. Não, ficou quietinho no lugar dele. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, espera em Deus. Amém? Glória a Jesus. O chamado de Deus é personalíssimo. Tem coisa que ninguém entende, só a própria pessoa entende. A própria família de Jesus, sua mãe e seus irmãos. Marcos 3, 21. Um versículo que a Igreja Católica gosta assim de ignorar que existe, mas está escrito lá na Bíblia Católica inclusive. Marcos 3, 21. Uma vez a mãe e os irmãos de Jesus saíram para prender Jesus porque acharam que ele estava louco. A mãe e os irmãos de Jesus. Diga glória a Deus, porque não entendi. Os irmãos de Jesus só se converteram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Diga glória a Deus. Repita comigo, existe uma fase em todo o chamado em que o servo de Deus fica sozinho. É assim que acontece, tem que continuar, não pode olhar para trás. Muito importante isso. Repita comigo, o servo de Deus precisa aprender a lidar com a rejeição. Irmãos, isso é indispensável. Servo de Deus tem que aprender a lidar com a rejeição. Porque toda pessoa acha assim que vai receber dom de Deus e vai virar missimpatia. Todos vão te adorar por causa disso. Capaz, meu filho. Todos vão te odiar por causa disso. Diga glória a Deus. Tem que aprender a lidar com a rejeição. Quer dizer, foi chamado por Deus, está fazendo a vontade de Deus, estão falando mal de você, normal. Fala assim, normal. Tem que amar, tem que retribuir com graça. Diga glória a Jesus. Depois o próprio Deus se encarrega de trazer para o teu convívio as pessoas que se afastaram. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Senhor, nos humilhamos diante de Ti, queremos ser fiéis ao Senhor, ao chamado. Meu Deus, queremos andar em obediência ao Senhor. Meu Deus, Senhor, com humildade pedimos, meu Deus, não precisa, meu Deus, tratar conosco com ações drásticas. Meu Deus, dá-nos um coração que obedeça, dá-nos um coração que se quebrante, Senhor, em nome de Jesus, que não haja em nós um coração mau e infiel, para nos apartarmos do Deus vivo, como diz Hebreus 3. Meu Deus amado, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor amado,